Após perder tudo em seu país de origem, uma jovem desembarca no Brasil com uma carta e uma mala desgastada. Ela é acolhida por um parente distante que lhe oferece uma nova chance de recomeçar. Mas quando a tragédia o leva de forma repentina, um detalhe no testamento coloca tudo em risco. Agora, diante de um prazo cruel e uma condição impossível, sua única saída envolve um pacto inesperado. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. O aeroporto de Guarulhos fervilhava com um movimento típico de uma terça-feira chuvosa de março, mas para Valentina Cordero, aquele momento representava muito mais que uma simples chegada ao Brasil. Com apenas 22 anos e os olhos verdes brilhando de ansiedade, ela desembarcava em São Paulo, carregando uma mala desgastada pelas viagens e o peso emocional de uma vida que havia desmoronado completamente em Montevidéu. As lágrimas ainda secavam em seu rosto quando ela atravessou os corredores intermináveis do aeroporto, buscando ansiosamente por um rosto familiar entre a multidão de passageiros, familiares em despedida e funcionários uniformizados. Havia 6 longos meses que não recebia notícias diretas do tio Roberto Santana, empresário bem-sucedido do ramo imobiliário brasileiro, que havia se oferecido generosamente para ajudá-la após o falecimento súbito e inesperado de sua mãe, Helena Cordero. A sequência de tragédias que havia destruído sua vida em Montevidéu ainda ecoava em sua mente como um pesadelo recorrente. As dívidas astronômicas deixadas pelo pai, Carlos Cordero, que havia abandonado a família quando Valentina tinha apenas 15 anos, forçaram-na a vender tudo o que possuíam. A casa modesta no bairro Pocitos, onde havia crescido, os móveis que carregavam memórias de infância, até mesmo as joias da avó italiana que Helena guardava como relíquias familiares. O convite do tio Roberto para recomeçar no Brasil havia chegado através de uma carta emocionada, escrita à mão em papel timbrado de sua empresa, como um presente divino em meio ao caos emocional e financeiro que se tornara sua existência. "Minha querida sobrinha", dizia a carta, "você é a única família que me resta neste mundo. E seria uma honra poder ajudá-la a construir um futuro digno da mulher extraordinária que sei que você é." Roberto Santana era irmão mais novo de Helena, apenas 3 anos de diferença entre eles, mas os dois haviam se distanciado geograficamente quando ele tomou a decisão corajosa de tentar a vida no Brasil há mais de 20 anos. Agora, aos 58 anos bem vividos, ele havia construído um verdadeiro império empresarial sólido e próspero em São Paulo e decidira estender a mão generosa para a sobrinha que mal conhecia pessoalmente, mas que representava sua única conexão sanguínea com a família querida que deixara para trás no Uruguai. Quando finalmente avistou o homem alto, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados e sorriso caloroso que iluminava todo o rosto, segurando uma placa elegante com seu nome escrito em letras caprichadas, Valentina sentiu uma mistura intensa de alívio, nervosismo e gratidão que quase a fez desmaiar. Roberto a recebeu com um abraço apertado e demorado, como se quisesse compensar todos os anos de distância física e emocional em um único gesto paternal. "Minha menina bonita", ele murmurou com a voz embargada, "você é igualzinha à sua mãe quando ela tinha sua idade. Helena sempre foi a mais bela da família." A viagem de carro até a zona sul de São Paulo revelou uma cidade gigantesca, pulsante e impressionante, muito diferente da tranquila e melancólica Montevidéu que ela conhecia desde criança. Roberto dirigia com segurança pelas avenidas movimentadas, apontando marcos importantes da cidade e contando histórias sobre sua chegada ao Brasil, sobre os primeiros anos difíceis trabalhando em pequenas imobiliárias até conseguir abrir seu próprio negócio. "Você vai gostar de São Paulo, minha querida", ele disse com confiança, observando pelo retrovisor o rosto admirado dela colado à janela.
Esta cidade recebe de braços abertos quem chega com vontade de trabalhar e crescer na vida. Foi aqui que eu encontrei meu lugar no mundo. A mansão de Roberto, localizada estrategicamente em um condomínio fechado de alto padrão no elegante bairro do Morumbi, era ainda mais impressionante e luxuosa do que Valentina havia imaginado em seus sonhos mais ousados. Com 3 andares distribuídos harmoniosamente, jardins perfeitamente cuidados por jardineiros profissionais, uma piscina cristalina que refletia as luzes coloridas da cidade ao entardecer e uma vista panorâmica de tirar o fôlego, a propriedade parecia ter saído das páginas de uma revista de arquitetura e decoração. Esta é sua casa agora, Roberto disse solenemente enquanto abria o portão eletrônico. Quero que se sinta completamente à vontade aqui, como se fosse sua filha de verdade. Durante os primeiros meses de adaptação, que se mostraram mais desafiadores do que ela havia antecipado, Valentina precisou se ajustar não apenas ao novo país, com suas leis, costumes e ritmo de vida acelerado, mas também à generosidade quase excessiva do tio, que a tratava como uma princesa recém-chegada ao palácio. Roberto insistiu categoricamente que ela cursasse a administração de empresas na prestigiosa PUC-SP, pagando integralmente não apenas as mensalidades caras, mas também todos os materiais didáticos, transporte e até mesmo uma mesada generosa para suas necessidades pessoais. Além disso, ele providenciou meticulosamente todos os documentos necessários para sua permanência legal no país, contratando advogados especializados em direito migratório para garantir que tudo fosse feito dentro da mais rigorosa legalidade. Educação é o melhor investimento que posso fazer em você, ele repetia constantemente durante os jantares familiares na ampla mesa de mogno da sala de jantar. Helena sempre dizia que você era a mais inteligente da família, e eu quero ver você brilhar aqui no Brasil, como sei que é capaz. A rotina diária se estabeleceu de forma natural e acolhedora nos meses seguintes. Valentina estudava dedicadamente todas as manhãs, frequentando aulas, fazendo trabalhos em grupo e se destacando como uma das melhores alunas de sua turma. Nas tardes quentes de São Paulo, trabalhava voluntariamente no escritório elegante de Roberto, ajudando-o com a parte administrativa de seus negócios prósperos e aprendendo os meandros do mercado imobiliário brasileiro. Nas noites longas e aconchegantes, tio e sobrinha se reuniam na ampla sala de estar, decorada com móveis clássicos e obras de arte cuidadosamente selecionadas, conversando por horas sobre todos os assuntos possíveis. Roberto contava histórias fascinantes da juventude em Montevidéu, dos primeiros anos repletos de dificuldades e desafios no Brasil, de como construiu sua empresa tijolo por tijolo, conquistando a confiança dos clientes através de trabalho honesto e dedicação inabalável. Valentina, por sua vez, falava com saudade da mãe querida, dos sonhos de juventude que havia deixado para trás no Uruguai, da esperança sincera de um dia poder retribuir toda a bondade e generosidade que recebia diariamente, transformando-se numa profissional competente e numa pessoa digna da confiança que Roberto depositava nela. Helena ficaria orgulhosa da mulher que você está se tornando, Roberto dizia frequentemente, observando com admiração genuína o crescimento pessoal e profissional da sobrinha. Você tem a determinação dela, mas também uma doçura especial que é só sua. Roberto se revelou não apenas um parente generoso e bem-intencionado, mas um verdadeiro pai substituto para Valentina, preenchendo um vazio emocional que ela carregava desde a partida prematura do pai biológico. Ele a acompanhava pessoalmente nas consultas médicas importantes, comparecia orgulhoso às apresentações acadêmicas na faculdade e sempre fazia questão absoluta de perguntar detalhadamente sobre seus sentimentos, sua adaptação cultural e seus planos para o futuro. A casa, antes silenciosa e um pouco melancólica,
onde um homem solteiro vivia sozinho com suas memórias e responsabilidades empresariais, ganhou vida nova e pulsante com a presença jovem e animada de Valentina. O som da música que ela escutava enquanto estudava, as risadas espontâneas durante os jantares, até mesmo o perfume delicado que ela usava, transformaram completamente a atmosfera do lar. Os negócios de Roberto prosperavam cada vez mais durante esse período de renovação familiar. Além da empresa imobiliária tradicional que havia construído ao longo dos anos, ele havia diversificado inteligentemente os investimentos, adquirindo propriedades comerciais estratégicas na região central de São Paulo e participações promissoras em startups de tecnologia que mostravam potencial de crescimento exponencial. Valentina se mostrava uma aluna aplicada e dedicada não apenas nas disciplinas acadêmicas da faculdade, mas também nos negócios práticos do tio, demonstrando uma intuição natural impressionante para números, estratégias comerciais e relacionamento com clientes. Roberto começou a confiar cada vez mais em seu julgamento, consultando-a sobre decisões importantes e valorizando suas opiniões bem fundamentadas. Você tem olho clínico para negócios, ele comentava com satisfação após reuniões onde Valentina havia dado sugestões particularmente perspicazes. É uma habilidade que não se ensina em faculdade nenhuma. Nasce com a pessoa. Durante esse período de crescimento e harmonia familiar, apenas uma pessoa demonstrava clara e constante insatisfação com a presença crescente de Valentina na vida de Roberto. Marcelo Santana, filho único do empresário, fruto de um relacionamento anterior conturbado que havia terminado em divórcio litigioso quando o rapaz ainda era adolescente. Marcelo, agora aos 35 anos, havia passado a vida inteira esperando pacientemente herdar os negócios prósperos do pai, imaginando-se como o sucessor natural do império imobiliário. No entanto, suas constantes falhas empresariais catastróficas, problemas crônicos com jogos de azar em cassinos clandestinos e uma série de relacionamentos amorosos desastrosos que sempre terminavam em escândalos financeiros haviam progressivamente esfriado e complicado a relação entre pai e filho. As visitas esporádicas de Marcelo à mansão do Morumbi se tornaram progressivamente mais tensas e desconfortáveis após a chegada de Valentina. Ele fazia comentários ácidos e maldosos sobre estrangeiros oportunistas que se aproveitam da bondade alheia e questionava constantemente, sempre em tom provocativo, os gastos consideráveis de Roberto com a sobrinha uruguaia. Papai, você não acha que está exagerando um pouco nessa história de bancar faculdade particular e mesada para uma pessoa que nem nossa parenta de verdade é? Marcelo disse durante um almoço de domingo particularmente tenso, enquanto Valentina tentava se concentrar na comida sem demonstrar o desconforto que sentia. Roberto, homem de princípios morais firmes e temperamento geralmente pacífico, não tolerava as insinuações desrespeitosas do filho e as discussões entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e acaloradas, sempre culminando com Marcelo saindo de casa batendo portas e Roberto ficando visivelmente abalado pelos conflitos familiares. Valentina é minha família, e esta casa é dela pelo tempo que ela quiser ficar aqui, Roberto declarou categoricamente durante uma dessas discussões. Se isso incomoda você, Marcelo, sinto muito, mas não vou mudar minha posição. Valentina tentava desesperadamente manter-se distante desses conflitos familiares dolorosos, mas era humanamente impossível não perceber o ressentimento crescente de Marcelo, que transparecia em cada olhar, cada comentário aparentemente inocente, cada gesto de desaprovação mal disfarçada. Ela chegou até mesmo a sugerir delicadamente ao tio que talvez fosse mais prudente procurar um apartamento próprio para morar, evitando assim os atritos constantes. Nem pense nisso. Minha querida, Roberto foi categórico e emocionado em sua resposta. Você é parte desta família agora,
E enquanto eu estiver vivo, esta será sua casa. Marcelo vai ter que aprender a aceitar isso. Ou então procurar outro lugar para descontar suas frustrações pessoais. O terceiro ano de Valentina no Brasil trouxe mudanças significativas e promissoras para todos. Ela se formou em administração de empresas, com louvor e distinção acadêmica, sendo parabenizada publicamente pelos professores por sua dedicação exemplar e desempenho consistentemente superior. Imediatamente após a colação de grau, assumiu oficialmente um cargo de responsabilidade na empresa do tio, com salário compatível com o mercado e perspectivas reais de crescimento profissional. Sua dedicação incansável, competência técnica notável e facilidade natural para se relacionar com clientes e fornecedores impressionaram não apenas Roberto, mas todos os funcionários antigos da empresa, que rapidamente a aceitaram como parte integrante da equipe. Em poucos meses, ela havia se tornado praticamente indispensável para o funcionamento diário e eficiente dos negócios. Você transformou esta empresa. Roberto comentou orgulhoso durante uma das reuniões semanais de diretoria. Os resultados financeiros melhoraram, os clientes estão mais satisfeitos e até o clima de trabalho ficou mais agradável desde que você chegou. Foi precisamente nessa época promissora que Valentina conheceu Rafael Mendonça, advogado experiente e respeitado, especializado em direito empresarial, que prestava serviços jurídicos regulares para a empresa de Roberto há mais de 5 anos. Rafael, aos 37 anos bem-vividos, era amplamente conhecido no meio profissional pela seriedade exemplar, competência técnica inquestionável e reputação absolutamente irreprochável no mercado jurídico paulistano. Alto, elegante, de olhos castanhos penetrantes e presença marcante que inspirava respeito e confiança. Rafael conduzia todos os assuntos legais da empresa com a precisão matemática de quem conhecia profundamente cada artigo do Código Comercial brasileiro. Suas roupas sempre impecáveis, sua postura profissional rigorosa e sua maneira formal mas educada de falar faziam dele uma figura imponente nas reuniões empresariais. Os primeiros encontros profissionais entre Valentina e Rafael foram invariavelmente breves, formais e estritamente relacionados aos negócios. Ela admirava sinceramente a competência técnica excepcional dele, a maneira como conseguia resolver problemas jurídicos complexos com aparente facilidade, mas o considerava excessivamente sério, distante e até mesmo um pouco intimidador em sua formalidade constante. Rafael, por sua vez, havia notado imediatamente a inteligência aguçada e a competência crescente da jovem sobrinha de Roberto, reconhecendo nela uma profissional promissora que entendia de negócios muito mais do que a maioria dos empresários experientes com quem lidava diariamente. No entanto, mantinha religiosamente uma postura profissional rígida e impessoal, evitando cuidadosamente qualquer tipo de aproximação pessoal que pudesse ser interpretada como inadequada. A Valentina é uma profissional excepcional, ele comentou certa vez com Roberto, após uma reunião particularmente produtiva. Raramente encontro alguém tão jovem, com uma visão tão clara e madura dos negócios. A vida parecia finalmente sorrir de forma generosa e duradoura para Valentina quando uma manhã, aparentemente, normal de quinta-feira mudou tudo completamente e de forma irreversível. Roberto, homem de hábitos regulares e disciplinados que jamais atrasava para o café da manhã servido pontualmente às 7 horas, não desceu para a cozinha como sempre fazia, algo completamente incomum e preocupante para alguém de rotina tão rígida. Preocupada com o silêncio incomum vindo do quarto do andar superior, Valentina subiu lentamente a escada de mármore e bateu delicadamente na porta do quarto principal. Não obtendo resposta após várias tentativas, ela abriu cuidadosamente a porta e encontrou Roberto desacordado na cama, com a respiração irregular e o rosto pálido como nunca havia visto. A corrida desesperada para o hospital sírio-libanês
Os procedimentos médicos urgentes realizados por uma equipe de especialistas, as horas intermináveis de angústia e desespero na sala de espera, cercada por médicos que falavam em termos técnicos incompreensíveis, se transformaram em um pesadelo surreal que ela sabia que jamais conseguiria esquecer pelo resto da vida. Roberto havia sofrido um infarto fulminante durante o sono tranquilo da madrugada, algo que os médicos explicaram com delicadeza profissional ter sido instantâneo e completamente indolor. Para Valentina, que havia perdido a mãe querida apenas 3 anos antes e agora perdia o único pai que havia realmente conhecido, a partida súbita do tio representava não apenas uma perda pessoal absolutamente devastadora, mas o desmoronamento completo de toda a segurança emocional, financeira e social que havia cuidadosamente conquistado durante seus anos brasileiros. O velório foi concorrido e emocionante, reunindo centenas de empresários influentes, funcionários leais, amigos sinceros e conhecidos que Roberto havia conquistado e mantido ao longo dos anos, através de sua honestidade comercial e generosidade pessoal. Valentina se manteve serenamente composta durante todas as cerimônias fúnebres, cumprimentando pessoas que vinham apresentar condolências sinceras, mas por dentro sentia-se completamente perdida e desorientada, como uma criança abandonada em um país estrangeiro. Marcelo apareceu no velório vestido rigorosamente de preto, com uma postura solene que misturava luto aparente com uma satisfação mal disfarçada, como se já estivesse mentalmente calculando e dividindo todos os bens substanciais que finalmente herdaria após tantos anos de espera e ressentimento acumulado. É uma perda irreparável para todos nós, ele disse a Valentina com falsa solidariedade. Mas seus olhos brilhavam com uma expectativa que ela achou profundamente perturbadora. Papai era um homem excepcional e tenho certeza de que deixou tudo muito bem organizado para o futuro. Após o sepultamento solene no cemitério da Consolação, Rafael procurou discretamente Valentina para expressar suas condolências sinceras e informar que, como advogado pessoal de Roberto, seria responsável pela leitura oficial do testamento deixado pelo empresário. A reunião formal estava marcada para a semana seguinte, em seu escritório elegante, e ele sugeriu delicadamente que ela se preparasse psicologicamente para as decisões importantes que certamente precisaria tomar nos próximos dias. Roberto sempre falava de você com muito carinho e orgulho. Rafael disse com gentileza genuína: sei que esta é uma fase muito difícil, mas estarei aqui para ajudá-la com todos os aspectos legais necessários. Sozinha na mansão do Morumbi, que antes pulsava diariamente com vida, conversas animadas e energia positiva, Valentina se viu confrontada pela primeira vez com a possibilidade real e assustadora de ter que recomeçar mais uma vez sua vida, deixando para trás tudo que havia construído com tanto esforço e dedicação nos últimos anos. As memórias carinhosas de Roberto estavam por toda parte na casa silenciosa. O café aromático que ele sempre deixava cuidadosamente preparado pela manhã na cafeteira italiana de sua preferência, os jornais econômicos empilhados metodicamente na mesa do escritório, os óculos de leitura esquecidos sobre o criado mudo ao lado da cama, as plantas que ele regava pessoalmente todas as tardes no jardim. Cada objeto, cada cantinho da mansão gritava a ausência dolorosa do homem que havia se tornado seu verdadeiro pai. Na semana tensa e melancólica que antecedeu a leitura oficial do testamento, Valentina tentou desesperadamente colocar os pensamentos em ordem e se preparar mentalmente para qualquer possibilidade que pudesse surgir. Tinha 25 anos completos, um diploma universitário conquistado com mérito, experiência sólida nos negócios imobiliários, mas estava em um país estrangeiro e dependia completamente da generosidade e proteção de um homem que já não estava mais ali para ampará-la em suas decisões e incertezas.
Marcelo fez questão absoluta de aparecer na mansão alguns dias antes da leitura do testamento, alegando precisar verificar alguns itens pessoais importantes do pai e organizar documentos familiares urgentes. Sua presença constante deixava Valentina profundamente desconfortável, principalmente pelos olhares calculistas e avaliadores que ele lançava sobre todos os móveis valiosos, obras de arte cuidadosamente selecionadas e objetos de decoração que adornavam a casa. Você vai sentir muita falta de tudo isso, não vai? Marcelo comentou certa tarde, passando a mão possessivamente sobre a mesa de mogno maciço da sala de jantar, onde tantas refeições familiares haviam sido compartilhadas. Papai realmente criou um ambiente muito confortável aqui. Uma pena que seja temporário para algumas pessoas. Durante uma dessas visitas particularmente desagradáveis, quando Valentina tentava organizar silenciosamente alguns pertences pessoais de Roberto como forma de lidar com a dor da perda, Marcelo fez um comentário que literalmente gelou seu sangue nas veias e plantou uma semente terrível de preocupação em seu coração já, machucado. Espero sinceramente que você tenha aproveitado bem esses anos todos de mordomia completa, ele disse com um sorriso cruel que não conseguia esconder a malícia por trás das palavras aparentemente casuais. Porque tudo isso vai acabar muito em breve, pode ter certeza. Papai sempre foi excessivamente sentimental com causas perdidas, mas tenho absoluta certeza de que, no fim das contas, ele pensou racionalmente na família de verdade, no sangue do próprio sangue. As palavras venenosas de Marcelo plantaram uma semente terrível de dúvida e preocupação no coração já fragilizado de Valentina. E se ele estivesse certo em suas previsões maldosas? E se Roberto, apesar de todo o carinho demonstrado diariamente, de todas as palavras afetuosas e gestos paternais, tivesse, na verdade, deixado tudo para o filho biológico? Seguindo uma lógica familiar tradicional que ela, como sobrinha adotiva, não poderia questionar. A jovem passou noites completamente insones, deitada na cama confortável do quarto que Roberto havia decorado especialmente para ela, imaginando cenários diversos, tentando desesperadamente se preparar psicologicamente para qualquer possibilidade, desde a mais generosa até a mais cruel. As sombras da madrugada pareciam dançar no teto, enquanto ela repassava mentalmente cada conversa que tivera com o tio, procurando pistas sobre suas verdadeiras intenções. O dia fatídico da leitura do testamento chegou carregado de uma tensão emocional que podia ser literalmente cortada com uma faca. No escritório elegante e imponente de Rafael, uma sala sofisticada, decorada com estantes repletas de livros jurídicos encadernados em couro, móveis clássicos de mogno escuro e um ambiente que respirava seriedade profissional e tradição legal, se reuniram pontualmente. Valentina, Marcelo e alguns funcionários antigos e de confiança de Roberto, que haviam sido especificamente contemplados no documento. Rafael, impecável em seu terno escuro de alfaiataria, gravata sóbria e postura profissional irrepreensível, assumiu sua posição solene atrás da mesa principal de seu escritório e abriu cuidadosamente o envelope lacrado e selado que continha as disposições testamentárias finais de Roberto Santana. Sua voz ecoou grave e solene pela sala completamente silenciosa enquanto ele começava a ler metodicamente as cláusulas e disposições legais. Eu, Roberto Santana, brasileiro, viúvo, empresário, no pleno gozo de minhas faculdades mentais e capacidade civil, declaro que este é o meu testamento final e definitivo. Rafael leu com a formalidade que o momento exigia. Revogo todas as disposições testamentárias anteriores que porventura tenha feito. As primeiras cláusulas tratavam, detalhadamente, de doações substanciais para instituições de caridade, que Roberto apoiava há anos, incluindo orfanatos, hospitais públicos e organizações de apoio a imigrantes. Havia também pequenos legados financeiros para funcionários antigos da empresa,
Pessoas que haviam dedicado décadas de suas vidas ao crescimento dos negócios e mereciam reconhecimento pela lealdade demonstrada. Marcelo tamborilava os dedos impaciente sobre a mesa, claramente ansioso e visivelmente nervoso para chegar à parte principal do testamento. Aquela que trataria da herança substancial que havia esperado a vida inteira. Suas pernas balançavam inquietas debaixo da mesa e ele lançava olhares frequentes para Valentina, como se tentasse decifrar suas expressões e reações. Quando Rafael finalmente chegou ao artigo crucial que tratava da herança principal e da distribuição dos bens mais significativos, sua voz se tornou ainda mais grave e cuidadosa, como se compreendesse perfeitamente a importância transcendental daquele momento para todas as pessoas presentes na sala. Deixo todos os meus bens materiais. Rafael leu pausadamente, incluindo propriedades imobiliárias, investimentos financeiros, participações societárias, empresa e demais ativos de qualquer natureza, para minha querida sobrinha Valentina Cordero, cidadã uruguaia, que se tornou a filha que sempre desejei ter e nunca tive a bênção de criar desde pequena. O silêncio absoluto que se seguiu foi literalmente ensurdecedor. Marcelo ficou lívido como um fantasma. Suas mãos tremiam visivelmente de raiva mal contida, e seus olhos se estreitaram em uma expressão de ódio puro que jamais havia demonstrado tão abertamente. Valentina, por sua vez, não conseguia processar mentalmente o que acabara de ouvir, como se as palavras fossem pronunciadas em um idioma estrangeiro completamente incompreensível. Roberto havia deixado absolutamente tudo para ela. A mansão onde viviam, a empresa próspera que haviam construído juntos, os investimentos cuidadosamente planejados, cada tijolo, cada conta bancária, cada ação, cada sonho materializado em patrimônio. Era simplesmente impossível acreditar que tanta generosidade pudesse existir neste mundo cruel. Mas Rafael ainda não havia terminado completamente sua leitura. Com uma expressão gradualmente preocupada que começou a se formar em seu rosto profissional habitualmente controlado, ele continuou lendo a parte seguinte do documento, que traria complicações inimagináveis para todos os presentes. Esta herança integral, prosseguiu Rafael com voz cada vez mais tensa, só será efetivamente transferida e legalmente reconhecida se minha sobrinha Valentina Cordero comprovar documentalmente situação migratória completamente regular e definitiva no território nacional brasileiro, na data exata da leitura oficial deste testamento. O mundo de Valentina literalmente desabou naquele instante preciso, como se o chão de mármore do escritório tivesse se aberto sob seus pés e ela estivesse caindo em um abismo infinito e escuro. Seu visto original de estudante havia expirado oficialmente há exatamente 2 anos, e desde então ela vinha sobrevivendo burocraticamente, apenas com autorizações temporárias e renovações de trabalho que Roberto conseguia através de seus contatos e advogados especializados. Problema de fácil solução. Roberto sempre dizia com confiança paternal quando ela manifestava preocupações sobre sua situação legal no país. Resolveremos definitivamente a questão da residência permanente quando for realmente necessário, minha querida. Por enquanto, sua situação temporária está funcionando perfeitamente bem para nossos propósitos. Nunca, em seus pesadelos mais sombrios, ela havia imaginado que esse momento necessário chegaria de forma tão súbita e trágica, quando Roberto já não estaria mais presente para orientá-la, protegê-la e usar sua influência para resolver os problemas burocráticos que pareciam tão simples quando ele estava vivo. Rafael ergueu lentamente os olhos do documento oficial e encontrou o olhar absolutamente desesperado de Valentina, que o encarava como se ele fosse sua última esperança de salvação em um naufrágio emocional completo. Naquele momento crucial, pela primeira vez desde que a conhecera profissionalmente, o advogado experiente conseguiu ver além da eficiência administrativa da jovem e enxergou uma pessoa genuinamente assustada
vulnerável e completamente desamparada diante de uma situação legal que escapava totalmente ao seu controle e compreensão. Marcelo foi naturalmente o primeiro a quebrar o silêncio tenso e carregado que havia tomado conta da sala como uma nuvem, e pesada e ameaçadora. Um sorriso cruel e satisfeito se desenhou lentamente em seus lábios, enquanto ele se levantava da cadeira com movimentos calculados e deliberados, como um predador que finalmente avistou sua presa ferida e indefesa. Que situação realmente lamentável, não é mesmo? Disse ele com um tom falsamente solidário, que não enganava absolutamente ninguém na sala, principalmente Rafael, que o conhecia há anos suficientes para saber exatamente o tipo de caráter que se escondia por trás das aparências. Papai sempre foi extraordinariamente generoso com causas humanitárias, mas infelizmente a lei brasileira é muito clara e inflexível nessas questões. Sem documentação migratória regular e definitiva, a herança automaticamente reverte para o parente consanguíneo mais próximo com cidadania brasileira comprovada. Rafael franziu profundamente a testa, demonstrando sua primeira reação emocional desde o início da reunião, e seus olhos experientes passaram rapidamente pelas páginas restantes do testamento, procurando cláusulas adicionais ou disposições alternativas que pudessem modificar ou esclarecer melhor a situação legal. Não é bem assim tão simples quanto você está sugerindo. Marcelo! Rafael disse com autoridade profissional, usando o tom que reservava para contradizer afirmações juridicamente incorretas. Existem diversos procedimentos legais estabelecidos que podem ser adotados para regularizar a situação migratória da Valentina, inclusive com efeito retroativo em casos especiais como este. É claro que existem procedimentos. Marcelo riu com desdém mal disfarçado, gesticulando teatralmente. Mas sejamos realistas aqui. Quanto tempo exatamente esses procedimentos milagrosos levariam para ser concluídos? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Enquanto isso, quem exatamente vai assumir a responsabilidade legal de administrar os negócios complexos que papai construiu ao longo de décadas? Quem vai assinar contratos, pagar fornecedores, tomar decisões estratégicas? Você sabe muito bem, Dr. Rafael, que não podemos simplesmente deixar um império empresarial como este nas mãos legais de alguém sem status jurídico definitivo no país. Valentina finalmente conseguiu encontrar sua voz, ainda que trêmula e embargada pela emoção que tentava controlar. Eu posso regularizar minha situação legal. Roberto sempre me disse que quando chegasse o momento adequado, Roberto não está mais aqui para resolver os problemas burocráticos de ninguém. Marcelo a interrompeu secamente, sem demonstrar qualquer sensibilidade pela dor evidente que ela sentia. E a realidade nua e crua é que você está em situação migratória irregular há mais de 2 anos. Isso definitivamente não se resolve da noite para o dia, por mais boa vontade que todos tenham. Rafael estudou atentamente os documentos espalhados sobre a mesa, sua mente jurídica experiente trabalhando rapidamente para encontrar alternativas legais, brechas regulamentares, precedentes jurisprudenciais, qualquer coisa que pudesse oferecer uma solução viável para a situação aparentemente impossível que se apresentava. Valentina, ele disse com cuidado, você chegou a dar entrada oficialmente no pedido de residência permanente através de vínculo de trabalho na empresa do Roberto? Ou tentou algum processo de naturalização por tempo de permanência? Ela balançou a cabeça negativamente, as lágrimas finalmente começando a brilhar perigosamente em seus olhos verdes, ameaçando transbordar a qualquer momento. Roberto sempre dizia que não era necessário ainda, que minha situação temporária estava funcionando adequadamente bem, que tínhamos tempo suficiente para resolver isso com calma quando fosse realmente indispensável. Então temos um problema sério e complicado, Rafael admitiu com pesar genuíno, sua voz carregada de frustração profissional.
Sem um processo de residência permanente oficialmente protocolado e em andamento nos órgãos competentes, suas opções legais são extremamente limitadas e os prazos são muito mais longos. Marcelo se aproximou elegantemente da grande janela do escritório, contemplando a vista panorâmica da cidade de São Paulo, com uma satisfação mal disfarçada que raiava na obscenidade, considerando as circunstâncias dramáticas do momento. Obviamente, ele disse com falsa magnanimidade: eu jamais permitirei que a empresa fundada com tanto sacrifício pelo meu pai desmorone ou seja prejudicada por causa de um simples descuido burocrático, por mais lamentável que seja. Estou completamente preparado e qualificado para assumir imediatamente a administração integral dos negócios, garantindo continuidade e prosperidade. Não tão rapidamente assim, Rafael o advertiu com autoridade, usando o tom incisivo que empregava nos tribunais quando precisava contrariar argumentos inconsistentes. O testamento de seu pai é absolutamente claro e específico em suas disposições. Antes de qualquer transferência prematura de herança, é minha obrigação legal e ética explorar todas as possibilidades jurídicas existentes para cumprir fielmente a vontade expressa e documentada do testador, nos dias tensos e angustiantes que se seguiram àquela reunião traumática. Valentina se viu em uma verdadeira montanha-russa emocional devastadora que testava todos os limites de sua resistência psicológica. De manhã, acordava na mansão luxuosa que Roberto havia deixado legalmente para ela, mas sabia com certeza absoluta que a qualquer momento poderia ser obrigada a deixar tudo para trás, abandonando não apenas bens materiais, mas anos de construção de uma vida que finalmente havia encontrado sentido e propósito. A cada hora que passava lentamente, ela sentia o peso esmagador da instabilidade crescendo sobre seus ombros como uma carga cada vez mais pesada e insuportável. Era como viver em uma casa condenada à demolição, sabendo que o bulldozer poderia chegar a qualquer momento para destruir tudo que havia sido construído com tanto amor e dedicação. Rafael passou a visitá-la regularmente na mansão para discutir possíveis estratégias legais, alternativas jurídicas, precedentes que pudessem ser aplicados ao caso. Durante essas longas conversas técnicas, realizadas na biblioteca silenciosa onde Roberto costumava trabalhar nas noites tranquilas, Valentina começou gradualmente a perceber que por trás da formalidade profissional rigorosa do advogado havia um homem profundamente íntegro, preocupado genuinamente com a justiça e determinado a honrar a memória de um amigo que respeitava sinceramente. Existe a possibilidade real de um pedido de residência humanitária. Rafael explicou detalhadamente durante uma de suas visitas noturnas, espalhando documentos legais sobre a mesa onde Roberto costumava ler seus jornais econômicos. Considerando que você perdeu tragicamente ambos os pais e foi acolhida generosamente pelo Roberto, que se tornou sua única família no mundo, poderíamos argumentar juridicamente que sua deportação causaria sofrimento humano extremo e desproporcional. Valentina se agarrou a essa esperança tênue, como um náufrago. Desesperado se agarra a uma boia, salvador em meio a uma tempestade no oceano. Eles passaram horas e horas trabalhando juntos, organizando meticulosamente documentos comprobatórios, coletando depoimentos detalhados de funcionários da empresa que haviam convivido com ela diariamente, preparando uma petição legal minuciosa e convincente sobre sua situação humanitária particular. Enquanto Rafael e Valentina trabalhavam incansavelmente na preparação da documentação humanitária, Marcelo definitivamente não permanecia inativo, esperando os acontecimentos se desenrolarem naturalmente. Através de uma rede cuidadosamente cultivada de contatos influentes que havia desenvolvido ao longo dos anos em festas empresariais,
clubes exclusivos e eventos sociais da elite paulistana, ele começou discretamente a exercer pressão, sutil mas eficaz, nos órgãos governamentais competentes para acelerar qualquer processo de deportação que pudesse ser iniciado contra Valentina. Suas investidas eram sempre muito sutis e aparentemente casuais, mas extremamente eficazes. Uma conversa aparentemente inocente durante um jantar beneficente aqui. Um favor pessoal cobrado discretamente de um conhecido bem posicionado ali, sempre com o objetivo calculado de complicar e inviabilizar a permanência de Valentina no país que ela havia aprendido a chamar de lar. Você sabe como essas coisas funcionam, Marcelo dizia confidencialmente para seus contatos nos corredores do poder. Não é nada pessoal contra a moça, que até parece ser gente boa, mas regras são regras. E não podemos abrir precedentes perigosos para qualquer estrangeiro que queira burlar nossa legislação migratória. O pedido de residência humanitária foi protocolado oficialmente numa sexta-feira chuvosa e melancólica de junho, depois de semanas de preparação meticulosa e revisão cuidadosa de cada parágrafo, cada argumento legal, cada documento comprobatório. Rafael havia literalmente usado toda a sua experiência jurídica acumulada ao longo de 15 anos de carreira, toda a sua reputação profissional, construída com tanto esforço, e todos os seus contatos no meio legal para tornar aquele processo o mais sólido e incontestável possível do ponto de vista técnico. Este é um caso humanitário clássico. Ele explicou para Valentina enquanto caminhavam pelos corredores frios da repartição pública onde haviam entregado a documentação. Você perdeu sua família, foi acolhida por um parente brasileiro, construiu sua vida aqui, contribui para a sociedade através do trabalho. Qualquer análise racional deveria resultar em deferimento, mas ambos sabiam, mesmo sem verbalizar explicitamente seus temores, que a decisão final estava nas mãos de uma burocracia governamental que nem sempre seguia critérios puramente técnicos ou humanitários, especialmente quando havia pressões políticas ou influências externas operando nos bastidores. Durante o período angustiante de espera pela resposta oficial, que poderia levar semanas ou até mesmo meses para chegar, algo completamente inesperado e transformador começou a florescer silenciosamente entre Valentina e Rafael. As longas conversas sobre estratégias legais e procedimentos burocráticos gradualmente se transformaram em diálogos mais pessoais, mais íntimos, mais humanos. Ela descobriu que por trás da seriedade profissional, inquebrantável, e da formalidade constante havia um homem que havia perdido tragicamente a esposa em um acidente de trânsito 5 anos antes e desde então se dedicava exclusivamente ao trabalho como forma de escapar da dor e da solidão que o consumiam por dentro. Marina era professora de literatura. Rafael contou numa noite particularmente fria, enquanto bebiam chá na sala de estar da mansão, cercados pelo silêncio reconfortante da casa adormecida. Ela amava poesia, música clássica, flores do campo. Sempre dizia que eu trabalhava demais, que precisava aprender a viver os pequenos momentos felizes da vida cotidiana. Rafael, por sua vez, se encontrou gradualmente cativado não apenas pela inteligência aguçada de Valentina, mas por sua força interior extraordinária diante das adversidades aparentemente intransponíveis. A maneira corajosa como ela enfrentava cada obstáculo legal com dignidade e determinação, sem nunca se vitimizar ou culpar outros por sua situação, despertou nele sentimentos profundos que havia deliberadamente enterrado junto com as cinzas do seu passado amoroso. Você tem uma coragem que eu admiro sinceramente, ele disse numa dessas noites de conversa, observando como ela conseguia sorrir, mesmo diante da incerteza que pairava sobre seu futuro. Roberto estava certo quando dizia que você era uma pessoa especial. Você realmente acha isso? Valentina perguntou,
com uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Às vezes sinto que sou apenas uma pessoa comum tentando desesperadamente sobreviver às circunstâncias que a vida colocou no meu caminho. Não, Rafael respondeu com convicção sincera. Você é muito mais forte do que imagina e muito mais importante para pessoas como eu do que provavelmente consegue compreender. Uma noite especialmente significativa, quando a ansiedade pela resposta do pedido humanitário estava particularmente intensa. Rafael chegou à mansão trazendo uma garrafa de vinho tinto argentino e uma expressão ligeiramente diferente da habitual seriedade profissional. Pensei que talvez precisássemos de uma pausa nas discussões legais, ele disse com um sorriso raro que transformava completamente sua aparência. Roberto sempre dizia que os melhores negócios da vida eram fechados em conversas descontraídas, não em reuniões formais. Eles se instalaram confortavelmente na varanda que dava para o jardim iluminado, bebericando vinho e conversando sobre tudo, exceto advogados, documentos, leis e burocracias. Rafael falou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre o pai que era juiz de comarca pequena e a mãe que dava aulas de piano para as crianças da cidade. Valentina compartilhou memórias da adolescência em Montevidéu, das tardes passadas com a mãe organizando o pequeno ateliê de costura que mantinham em casa, dos sonhos que haviam sido interrompidos pela doença e pelas dificuldades financeiras. Sabe o que sinto mais falta do Uruguai? Ela perguntou, ligeiramente relaxada pelo vinho e pela atmosfera acolhedora da conversa. Do som do Rio da Prata batendo nas pedras da Rambla. Era onde eu ia pensar quando as coisas ficavam difíceis demais para suportar. E agora? Onde você vai quando precisa pensar? Rafael perguntou com interesse genuíno. Aqui, ela respondeu simplesmente, gesticulando para abranger toda a varanda, o jardim, a casa. Este lugar se tornou meu refúgio, mas tenho medo de que seja temporário demais para criar raízes verdadeiras. Foi nesse momento que Rafael tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Colocou cuidadosamente a taça de vinho sobre a mesa e se virou completamente para olhar Valentina nos olhos. Valentina, ele disse com uma voz mais suave do que ela jamais havia ouvido dele usar. Você não precisa enfrentar essa situação sozinha. Roberto me fez uma promessa antes de falecer, uma promessa que na época pensei que se referia apenas aos aspectos legais dos negócios. Que tipo de promessa? Ele me pediu para cuidar de tudo que ele mais amava se algo acontecesse com ele. Na época pensei que estava falando apenas da empresa, dos investimentos, das responsabilidades financeiras, mas agora percebo que ele estava falando principalmente de você. As palavras de Rafael trouxeram lágrimas aos olhos de Valentina, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado desde a partida de Roberto. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma conexão emocional que estava crescendo entre eles de forma completamente inesperada. Você já fez muito mais do que qualquer advogado faria, ela disse com voz embargada. Não precisa se sentir obrigado por promessas feitas em outras circunstâncias. Não é obrigação, Rafael respondeu, aproximando-se ligeiramente dela na cadeira de vime onde estavam sentados. Nas últimas semanas, convivendo com você, ajudando com os processos, conversando sobre a vida, eu comecei a sentir algo que não sentia há 5 anos, algo que achei que havia morrido junto com Marina. Antes que Valentina pudesse responder, ou mesmo processar completamente o significado das palavras dele, o telefone da casa tocou estridente na sala, quebrando a magia do momento como um raio em céu sereno. Rafael se levantou para atender e Valentina pôde ouvir pelo tom da conversa que eram notícias relacionadas ao seu caso. Obrigado por me informar, Rafael disse ao telefone, sua voz voltando ao tom profissional habitual.
Sim, entendo perfeitamente a gravidade da situação. Providenciaremos as medidas necessárias imediatamente. Quando ele desligou e voltou para a varanda, sua expressão havia mudado completamente. A descontração e intimidade dos momentos anteriores haviam dado lugar a uma preocupação profunda e evidente. Eram notícias sobre o pedido humanitário? Valentina perguntou, embora já soubesse pela expressão dele que não eram boas notícias. O pedido foi negado, Rafael disse diretamente, sem tentar amenizar o impacto da informação. Sem maiores explicações ou justificativas detalhadas. E há mais. Você recebeu uma notificação oficial para deixar o país em 15 dias corridos ou será deportada compulsoriamente. Valentina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 15 dias. 15 dias para desfazer. Uma vida inteira para se despedir de tudo que havia construído, para voltar a ser a jovem desesperada que havia chegado ao aeroporto de Guarulhos 3 anos antes. Como pode ser tão rápido? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Normalmente, esses processos não dão mais tempo para recurso? Normalmente sim, Rafael respondeu com uma expressão sombria. Mas alguém está claramente exercendo pressão política para acelerar sua saída do país. E tenho uma forte suspeita de quem pode ser essa pessoa. Marcelo não conseguiu esconder completamente sua satisfação quando soube da decisão negativa alguns dias depois. Ele imediatamente entrou em contato com Rafael para discutir os próximos passos práticos da transferência patrimonial, como se a partida forçada de Valentina fosse apenas uma formalidade administrativa que precisava ser processada com eficiência empresarial. É realmente uma situação lamentável, Marcelo disse ao telefone com falsa solidariedade que não enganava ninguém. Mas agora podemos nos concentrar em garantir que os negócios do papai continuem prosperando nas mãos certas. Estou preparado para assumir imediatamente todas as responsabilidades. Na mansão do Morumbi, Valentina começou mecanicamente a arrumar suas poucas possessões pessoais, uma tarefa que se revelou ainda mais dolorosa do que havia imaginado. A ironia amarga da situação não passou despercebida. Ela havia chegado ao Brasil com uma mala velha e algumas roupas, e agora partiria quase da mesma forma, apesar de ser oficialmente proprietária de uma fortuna considerável que jamais poderia tocar ou utilizar. Cada objeto que colocava na mala trazia memórias específicas. A blusa que usara na formatura da faculdade, quando Roberto aplaudiu orgulhoso na plateia. O livro de administração que ele havia dado de presente no primeiro dia de trabalho. A fotografia deles dois no escritório da empresa, sorrindo confiantes em um futuro que agora se desfazia como areia entre os dedos. Foi durante uma dessas noites melancólicas de arrumação que Rafael apareceu na mansão sem avisar previamente, carregando uma expressão determinada que ela nunca havia visto antes. Valentina o recebeu na sala de estar, onde tantas vezes haviam discutido estratégias legais, mas desta vez o ambiente estava carregado de uma energia emocional completamente diferente. Eu encontrei uma solução, Rafael disse sem preâmbulos, indo direto ao ponto com a objetividade que caracterizava sua personalidade. Não é convencional, não é romântica no sentido tradicional e vai exigir uma coragem tremenda de ambos os lados, mas pode funcionar perfeitamente do ponto de vista legal. Valentina o olhou com uma mistura de esperança renovada e ceticismo cansado. Quantas soluções já haviam tentado nos últimos meses? Quantas portas já haviam se fechado em sua cara depois de prometerem a chave da salvação? Que tipo de solução? Ela perguntou cautelosamente. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um precipício, e respondeu com uma simplicidade que contrastava com a enormidade da proposta. Casamento. Se nós nos casarmos oficialmente, você automaticamente adquire direito à residência permanente por união estável com cidadão brasileiro nato.
A herança seria preservada integralmente e Marcelo não teria base legal para contestar absolutamente nada. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era tenso nem desconfortável, mas carregado de possibilidades imensas que nenhum dos dois havia considerado conscientemente antes. Embora ambos soubessem que algo especial estava crescendo entre eles durante aquelas semanas de convivência intensa. Isso seria loucura, Valentina murmurou, mas sua voz não carregava convicção genuína. Talvez, Rafael concordou honestamente, mas é uma loucura legal, definitiva, e que cumpre exatamente a vontade expressa do Roberto. Seria um acordo comercial em sua essência, um contrato com benefícios mútuos e específicos. Você mantém sua herança legítima, eu cumpro a promessa que fiz ao seu tio, e ambos ganhamos tempo para descobrir o que realmente queremos fazer com nossas vidas. Valentina se levantou da poltrona e caminhou até a janela panorâmica, contemplando os jardins que Roberto tanto amava, onde haviam passado tardes inteiras conversando sobre sonhos, planos e filosofias de vida. A lua cheia iluminava as plantas cuidadosamente cultivadas, criando sombras românticas que pareciam dançar no vento noturno. E depois, ela perguntou sem se virar, observando as estrelas que brilhavam timidamente no céu. Paulistano, depois que toda a situação legal estiver resolvida e estabilizada, depois nós veremos o que a vida nos trouxer, Rafael respondeu com honestidade. Podemos manter as aparências sociais pelo tempo que for necessário e, quando tudo estiver definitivamente regularizado, podemos desfazer o casamento de forma amigável e respeitosa, se for isso que ambos quisermos. Ninguém sairá prejudicado, nenhum coração será partido, nenhuma promessa será quebrada. A proposta era simultaneamente absurda e perfeitamente lógica, desesperada e cuidadosamente planejada. Rafael era indiscutivelmente um homem respeitável, um profissional renomado e íntegro que não tinha absolutamente nada a ganhar financeiramente com aquela situação, exceto o cumprimento de uma promessa sagrada feita a um amigo querido. Para Valentina, representava literalmente a diferença entre perder tudo que havia construído e preservar. O legado que Roberto havia amorosamente construído para ela. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, ela disse finalmente, ainda olhando para o jardim iluminado pela lua. Infelizmente, tempo é exatamente o que não temos em abundância. Rafael respondeu com a gentileza que havia aprendido a usar quando tratava de assuntos delicados com ela. A documentação completa para o casamento civil leva no mínimo alguns dias úteis para ser providenciada nos órgãos competentes. E você precisa estar legalmente no país quando a cerimônia for oficialmente realizada. Naquela noite específica, Valentina não conseguiu pregar o olho sequer por alguns minutos. Ficou deitada na cama confortável, que em breve teria que abandonar. Repassando mentalmente cada palavra da conversa com Rafael, analisando cada inflexão em sua voz, cada expressão que havia cruzado seu rosto durante a proposta inesperada. Havia algo na maneira sincera e direta como ele havia apresentado a ideia que sugeria que talvez seus motivos não fossem exclusiva ou puramente práticos. Havia uma intensidade emocional em seus olhos quando falava sobre cumprir a promessa feita a Roberto. Uma preocupação genuína que transcendia obrigações profissionais ou pessoais. Na manhã seguinte, antes mesmo do café da manhã, Valentina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com voz firme, ligou para Rafael. Eu aceito sua proposta, disse assim que ele atendeu. Mas quero tudo legal e transparente. Contratos assinados, direitos e deveres claramente definidos. É claro, Valentina, Rafael respondeu, e ela ouviu o alívio em sua voz. Vou providenciar toda a documentação imediatamente. Enquanto Rafael corria atrás dos papéis necessários, Marcelo permanecia alheio aos desenvolvimentos, convencido de que a partida de Valentina era inevitável.
Já fazia planos para assumir a empresa paterna. A primeira complicação surgiu no cartório. O funcionário informou haver problema técnico no sistema. No dia seguinte, a mesma desculpa. No terceiro dia, problemas com a impressora. No quarto, o funcionário estava doente. Alguém está sabotando nossos esforços, Rafael disse durante uma conversa tensa. E tenho uma boa ideia de quem pode ser. Os dias passavam rapidamente. O prazo para a deportação de Valentina se aproximava como uma guilhotina, e cada obstáculo parecia mais elaborado que o anterior. Documentos desapareciam, funcionários ficavam doentes, sistemas apresentavam falhas, justamente quando precisavam deles. Foi numa quinta-feira à tarde, 3 dias antes do prazo final, que tudo mudou dramaticamente. Valentina estava na mansão quando a campainha tocou insistentemente. 2 agentes da Polícia Federal estavam na porta. "Valentina Cordero?" perguntou o agente mais alto. "Sim, sou eu. Temos ordem para acompanhá-la ao aeroporto. Sua situação migratória irregular não pode mais ser tolerada." Valentina sentiu as pernas fraquejarem. "Mas ainda tenho 3 dias." Houve mudança nos procedimentos. A ordem é para deportação imediata. Nesse momento, Rafael chegou à mansão. Ao ver os agentes, compreendeu a gravidade da situação. "Com licença," ele se dirigiu aos agentes com autoridade. "Sou Rafael Mendonça, advogado da senhorita Cordero. Vocês têm mandado judicial para a estação?" Os agentes hesitaram. "Temos ordem administrativa da Polícia Federal, que gostaria de examinar, por favor." Enquanto Rafael analisava a documentação, Valentina permanecia em choque. Tudo acontecia rápido demais, conveniente demais para Marcelo. "Esta ordem apresenta irregularidades," Rafael declarou. "O prazo legal ainda não expirou e não há justificativa para deportação antecipada." Foi então que Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida. Olhando diretamente para Valentina, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Esta mulher é minha noiva. Estamos nos casando amanhã e qualquer tentativa de deportá-la será contestada judicialmente." A declaração pegou todos de surpresa. Os agentes se entreolharam, não sabendo como proceder. "Vamos verificar essa informação com nossos superiores," o agente disse. "Até lá, a senhorita deve permanecer disponível." Após os agentes partirem, Rafael e Valentina se olharam em silêncio. "Você tem certeza do que acabou de fazer?" ela perguntou. "Não tínhamos escolha. Se esperássemos mais um dia, poderiam ter executado a deportação. Mas agora é público. Não podemos mais voltar atrás. Não podíamos voltar atrás desde que concordamos com isso," Rafael respondeu. "Prometo que farei tudo para que seja digno e respeitoso." "Eu confio em você," ela disse simplesmente. Rafael trabalhou a noite toda, usando todos os seus contatos para garantir que o casamento pudesse acontecer no dia seguinte. Na manhã de sexta-feira, chegou à mansão impecável, trazendo rosas brancas e alianças simples. "Para você," disse, oferecendo as flores. "Todo casamento deve ter pelo menos algumas rosas." A cerimônia no cartório foi breve. Em 15 minutos estavam oficialmente casados. Não houve beijo tradicional, apenas um aperto de mãos respeitoso que selou o acordo. Mas no final da tarde, Rafael recebeu uma ligação. Havia nova ordem de deportação contra Valentina, alegando que o casamento era fraudulento. Naquela noite, um telefonema anônimo ameaçou Rafael. Ele deveria parar de interferir nos negócios de família, ou veria sua carreira destruída. "Eles estão ameaçando você por minha causa," Valentina disse. "Talvez seja melhor eu ir embora." "Não," Rafael respondeu firmemente. "Roberto confiou em mim para proteger você. Além disso, eu não quero que você vá embora." "Rafael, sei que começou como acordo comercial, mas durante essas semanas convivendo com você, comecei a sentir algo que não sentia há 5 anos. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Era um amigo no tribunal. O casamento havia sido anulado retroativamente, alegando fraude.
Nova deportação seria executada na manhã seguinte. Eles conseguiram, Rafael murmurou. Marcelo tem juízes no bolso. Então acabou. Eu perdi. Não, Rafael disse, pegando as mãos dela. Se eles querem jogar sujo, podemos fazer o mesmo. Vamos sair do país esta noite, juntos. Rafael, você não pode fazer isso. Sua vida toda está aqui. Minha vida estava aqui, mas descobri algo fundamental. Vida sem propósito não vale muito. Às 3 da madrugada, partiram para Guarulhos. Rafael havia comprado passagens para Montevidéu usando o cartão pessoal. Levavam apenas uma mochila com documentos e poucas roupas. No aeroporto, Rafael segurou a mão de Valentina. Tem certeza? Tenho, ela respondeu. E você? Nos últimos 5 anos apenas existi. Com você, voltei a viver. Quando chegaram a Montevidéu, Valentina se emocionou. Estava voltando para casa, mas não era mais a mesma pessoa. Rafael pisava em solo uruguaio pela primeira vez. Tudo novo para ele. E agora? Ele perguntou. Agora recomeçamos. Tenho uma amiga, Carmen, que sempre disse que me ajudaria. Carmen Oliveira ainda vivia no mesmo apartamento no bairro Cordon. Quando viu Valentina na porta com um homem desconhecido, não conteve a emoção. Valentina! Como você está diferente! Exclamou, abraçando-a. Quando soube que havia ido para o Brasil, pensei que nunca mais a veria. Carmen os acolheu sem perguntas, oferecendo o quarto de hóspedes e prometendo ajudar no que fosse necessário. Durante o café da manhã, Valentina contou a Carmen uma versão resumida dos acontecimentos. Então se casaram por necessidade, mas se apaixonaram de verdade. Carmen perguntou com um sorriso maternal. Valentina e Rafael se entreolharam corados. É complicado, Valentina murmurou. Não parece nada complicado. Carmen riu. Vocês têm o olhar de pessoas apaixonadas que não tiveram coragem de admitir. Naquela tarde, caminharam pela rambla de Montevidéu, observando o pôr do sol. Você se arrepende? Valentina perguntou. De ter deixado São Paulo? De ter me casado com você? De estar aqui? Rafael pausou. Não me arrependo de nada. Pela primeira vez em anos, faço escolhas por amor. Por amor? Rafael parou e se virou para ela. Sim, Valentina. Me apaixonei por você sem perceber, pela sua força, dignidade, pela maneira como enfrenta cada obstáculo sem perder a esperança. Eu também me apaixonei por você, ela disse com lágrimas nos olhos. Beijaram-se ali, na rambla, com o som das ondas como trilha sonora. Foi diferente do beijo formal no cartório. Foi um beijo que realmente os uniu. Os primeiros meses em Montevidéu foram de adaptação. Rafael aprendeu não só o idioma, mas uma nova forma de viver. Acostumado ao ritmo frenético de São Paulo, estranhou a tranquilidade uruguaia. Valentina conseguiu emprego numa empresa de contabilidade. Rafael começou a dar consultoria para brasileiros no Uruguai. Era trabalho mais modesto que o anterior, mas trazia satisfação que não sentia há anos. Carmen se tornou a mãe que Valentina havia perdido. Nas noites de inverno, os 3 se reuniam na sala, bebendo mate e compartilhando histórias. Rafael contava sobre seus casos no Brasil. Valentina falava de Roberto. Carmen narrava histórias do bairro. Vocês precisam se casar de verdade, Carmen insistia. Casamento no papel é diferente de casamento no coração. Conforme os meses passavam, Rafael se adaptava cada vez mais. Aprendeu a jogar truco, descobriu paixão pelo azado e revelou-se dançarino nato quando Carmen insistiu em ensinar-lhe tango. Você está diferente, Valentina comentou numa tarde. Mais leve, mais feliz. Pela primeira vez, vivo para mim mesmo, não para expectativas dos outros. Em São Paulo, era o advogado Rafael Mendonça. Aqui, sou apenas o Rafael que ama a Valentina. Foi nessa época que uma ligação inesperada mudou tudo. Dr. Eduardo Martinelli, advogado brasileiro em Lisboa, entrou em contato. Rafael, descobri informações muito interessantes sobre o caso da Valentina.
Eduardo disse na videochamada. Eduardo havia investigado a situação por suspeitar que as coincidências eram organizadas demais. Conseguia acesso a documentos da Polícia Federal. Há evidências claras de que Marcelo pagou propinas para acelerar a deportação da Valentina e dificultar seu casamento. Você tem provas concretas? Tenho transferências bancárias, e-mails comprometedores, até gravações telefônicas. Marcelo não foi cuidadoso para esconder os rastros. Eduardo enviou um relatório detalhado, expondo toda a conspiração. Marcelo havia subornado funcionários do cartório, juízes e agentes federais. Havia falsificado documentos, manipulado datas e ameaçado testemunhas. Mas há mais. Marcelo vem desviando dinheiro da empresa do pai há anos. Roberto suspeitava, mas nunca conseguiu provar. O que isso significa para nós? Valentina perguntou. Significa que podem voltar ao Brasil com todos os direitos restaurados e Marcelo vai pagar por tudo. Rafael respondeu. Eduardo coordenou com a imprensa para expor o caso. O escândalo explodiu. Filho deserdado corrompe autoridades para roubar herança. Marcelo foi preso sob várias acusações. Vários funcionários públicos também foram detidos. O casamento de Rafael e Valentina foi reconhecido como legítimo e o Estado foi condenado a pagar indenização por danos morais. É hora de voltarem para casa, Eduardo disse. Todas as acusações foram retiradas e Valentina tem direito à residência permanente. Carmen chorou quando soube que eles partiriam. Sempre soube que este dia chegaria. Vocês precisam recuperar o que é seu. A despedida foi emocionante. O apartamento de Carmen havia se tornado um lar verdadeiro. Os vizinhos organizaram festa de despedida com azado, música e lágrimas. Vocês sempre terão uma casa aqui, Carmen disse no aeroporto. E espero ser convidada para o casamento de verdade. O voo de volta foi completamente diferente da fuga. Agora viajavam como vencedores, com direitos garantidos. São Paulo os recebeu com calor humano. A imprensa transformara sua história num conto moderno. O advogado íntegro que abandonara tudo por amor. E a jovem que lutara pelos direitos que lhe pertenciam. A mansão no Morumbi estava como haviam deixado, mas parecia diferente. Não era mais apenas a casa que Roberto deixara, mas o lar que construiriam juntos. Rafael retomou a advocacia com clientela renovada. Muitos o procuravam pela competência e coragem demonstrada. Valentina assumiu a direção da empresa de Roberto, modernizando processos enquanto honrava sua memória. Durante o primeiro ano, trabalharam juntos para reconstruir os negócios e a confiança nas instituições. O dinheiro desviado por Marcelo foi recuperado e a empresa voltou a prosperar. Mas foi numa noite de dezembro, um ano após o retorno, que Rafael surpreendeu Valentina. Ela chegou em casa e encontrou a mansão iluminada com velas. Um caminho de pétalas levava ao jardim, onde uma mesa estava preparada. Rafael a esperava no centro do jardim, vestindo o mesmo terno do casamento civil, mas agora com um sorriso genuíno. "O que é isso?" ela perguntou. "É nosso recomeço oficial. Há um ano, nos casamos por necessidade. Hoje quero me casar por amor." Ele se ajoelhou, tirando um anel de esmeraldas do bolso. "Valentina, você quer se casar comigo de verdade? Não por papéis, não por herança, mas porque não imagino minha vida sem você." "Sim!" ela exclamou entre lágrimas. "Sim, aceito." O casamento religioso foi celebrado na mesma igreja onde Roberto se casara. Carmen veio, especialmente de Montevidéu. A festa reuniu amigos, colegas e vizinhos que haviam aprendido a amar o casal. Durante a valsa, Valentina murmurou: "Obrigada por ter acreditado que nosso amor valia a pena. Obrigado por me ensinar que o verdadeiro lar é uma pessoa." Ele respondeu. Os anos seguintes foram de prosperidade e felicidade. A empresa cresceu, Rafael se especializou em direito de imigração, ajudando outras famílias. Valentina criou uma fundação em memória de Roberto, oferecendo bolsas para jovens imigrantes.
Carmen se mudou para São Paulo, ocupando o quarto de hóspedes e se tornando a avó que não tinham. 5 anos depois, organizando papéis de Roberto, Valentina encontrou uma carta endereçada a ela para ser aberta quando fosse verdadeiramente feliz. A carta revelava que Roberto sempre suspeitara de Marcelo e escolhera Rafael precisamente por confiar em sua integridade. Minha querida Valentina, dizia, se está lendo isto, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Sempre soube que você era forte para superar qualquer obstáculo e esperava que Rafael reconhecesse o tesouro que você é. Cuidem um do outro e lembrem-se, o amor verdadeiro é o único legado que realmente importa. Leram a carta juntos, no mesmo lugar onde haviam conversado sobre o casamento anos antes. Desta vez sem pressa, sem medo, sem incerteza. Ele sabia desde o início, Rafael sorriu. Roberto sempre foi mais sábio que imaginávamos, ela respondeu. Acho que orquestrou nosso encontro muito antes de qualquer herança. Naquela noite, dançaram descalços pela sala, como faziam sempre que celebravam algo especial. A música vinha do violão que Rafael aprendera a tocar, e a luz do entardecer tingiu tudo de dourado. A história, que começou com lágrimas de partida, terminava com risos de chegada. O casamento de conveniência se transformara na prova de que o destino usa caminhos tortuosos para unir pessoas feitas uma para a outra. Valentina descobrira que o verdadeiro lar não é um endereço, mas o abraço de quem escolhe ficar. Rafael aprendera que o amor não se planeja, mas se vive com coragem e se protege com dedicação. Construíram mais que um casamento, um legado de amor, coragem